Estamos falando sobre aqueles quilinhos a mais e como eles interagem com a nossa vida. Intervém ali no nosso desenvolvimento, na nossa saúde, no nosso relacionamento com Deus. E, é claro, a gente já entendeu a gravidade do assunto, né? Já entendemos que é complicado. Agora, como eu posso me motivar? Não só para eu começar, mas também para eu me manter depois, uma vez que eu conseguir o peso ideal. Um aspecto que eu considero muito importante é o seguinte: criar uma lista dos motivos pelo qual eu quero emagrecer. Nessa lista eu vou contemplar coisas mais específicas e coisas mais amplas. Por exemplo, eu posso citar nessa lista vestidos, né, que não me cabem mais e que eu gostaria de usar novamente. Né? Os homens podem colocar: eu gostaria de vestir tal blazer que não me cabe mais, tal calça que não cabe mais. Né? Então, esse é um motivo para você mudar. Você pode colocar nessa lista também que você gostaria de se abaixar e levantar com facilidade, de conseguir cortar as unhas dos seus pés, porque eu já ouvi isso em consultório, de estar em pé e conseguir ver o seu pé. Porque eu já tive um paciente que disse assim, eu falei: qual é a tua motivação para emagrecer? Ele falou: que eu esteja em pé e consiga olhar para baixo e ver a ponta do meu pé, porque hoje eu não vejo, eu só vejo a barriga. Então, listar quais são os motivos pelo qual você quer emagrecer. Isso é muito importante porque isso gera motivação. Quanto mais específico, melhor. Isso, quanto mais específico for essa lista, quanto mais tiver a tua cara essa lista, muito melhor, como o Raul disse. Por quê? Porque você precisa contemplar essa lista semanalmente, para você verificar quais foram os aspectos que você já conquistou. Então, você precisa ter nessa lista também motivos a curto, médio e longo prazo. Por exemplo, se você precisa perder 30 quilos, isso não é a curto prazo. Mas se você colocar uma meta, por exemplo, de emagrecer 1 quilo semanal, aí você tem algo a curto prazo que você pode mensurar. E toda vez que você mensura e você consegue conquistar um desses aspectos, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você tem que ir lá com uma caneta fluorescente e destacar. Por quê? Aquilo ali é uma conquista sua. Você tem a prova real de que está no caminho certo. Esse é um aspecto. E se premiar. É importante você se premiar também, para valorizar justamente a tua conquista. Lembrar de que você está numa guerra, mas você venceu uma batalha. Só não vai se premiar com chocolate, não. com uma pizza. Tem que ser prêmios. Que tipo de prêmios então, a gente está falando? Não precisa ser um prêmio não calórico, digamos assim. Não precisa, pode ser comida? Claro que pode ser comida. Você cozinhar um prato diferente, você almoçar num restaurante diferente, mas que tenha uma alimentação saudável que vá de encontro com a tua lista de prioridades agora. Você pode se premiar com uma roupa, já que você emagreceu um pouco agora. Você pode se premiar com um CD, com um DVD de música, com um livro, se você gosta de ler, com um passeio, né, junto à sua família. Então, existem vários prêmios que você pode colocar, mas tire o foco da comida em si, na hora de se premiar. Isso é muito importante porque o grau de motivação, de você saber: olha, estou fazendo isso porque eu conquistei, eu venci minha primeira batalha nesse meu processo de mudança, ele é duradouro, mas eu estou no caminho certo. Essa é a garantia e é isso que gera mais motivação para você continuar no processo. Tem muita gente que tenta emagrecer sozinho, mas será que compartilhar com alguém ajuda? Muito, muito. Você primeiro, é bom que você tenha um profissional te acompanhando. Isso ajuda a te direcionar. Muitas vezes você começa a sair fora do trilho e ele coloca você novamente no trilho, né? Então isso é importante. Mas no caso da história que nós vimos, é muito interessante quando ela começou a compartilhar nas redes sociais os seus pratos. Duas coisas acontecem ali. Primeiro, você gera compromisso. Então, você está se comprometendo. Porque tem muita gente que eu pergunto assim: qual o seu grau de motivação para emagrecer? Ah, muito alto. E aí eu pergunto para a pessoa assim: para quantas pessoas você vai contar que está emagrecendo? Para ninguém, você está louco que eu vou contar? Eu falei: então você não está comprometida. Porque quando você realmente está comprometida, você conta para outras pessoas. Por quê? Porque você sabe que vai haver cobrança. Então, se você não obtiver os resultados, vem a cobrança. E para não haver cobrança, você busca os resultados. Então, esse é um primeiro processo, que é o comprometimento. O segundo passo é que isso gera motivação. Imagina quando ela começou a compartilhar os pratos e as pessoas diziam assim: puxa, que prato fantástico, devia estar uma delícia, parabéns. E isso vai gerando um grau de motivação muito grande. Começa a inspirar outras pessoas também, aí outras pessoas começam a mudar por sua causa, e isso vai gerando uma bola de neve, né? E quando você começa a inspirar, nossa, aí você subiu de nível. Aí você não está só emagrecendo mais. Tem uma satisfação própria também. Isso, tem o senso de missão. Você tem uma missão agora. Agora, veja uma coisa que eu acho extremamente interessante. Tem muita gente que faz assim, ó: eu vou comer isso e isso é problema meu.
Nunca é problema seu. Que coisa de louco. Como assim problema seu? Como se a sua escolha afetasse só você. Não é. A sua escolha não afeta somente você. Várias outras pessoas são afetadas pelas suas escolhas, sejam elas positivas ou negativas. E quando você começa a compartilhar um bom conteúdo, o conteúdo da tua mudança, que gerou compromisso para você, você agora se torna uma pessoa que inspira as demais e você percebe que a tua escolha não afeta somente você. E imagina a infinidade de pessoas que podem mudar por conta da minha escolha. Por conta de eu ter compartilhado aquele prato, demonstrar os meus desafios diários para vencer essas tentações que é a parte do alimento. Lá no Viva, a gente recebe pessoas tanto para final de semana, quanto para 5 dias, se for um feriado mais prolongado, ou até cursos de 1 mês. E a gente vê que as pessoas que se mantêm motivadas, se mantêm emagrecendo, ou se mantêm lá dentro do processo, são aquelas que dividem, que passam adiante. Então, isso é fantástico, né? Quando você guarda só para si, aquilo parece que vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Agora, quando você passa adiante, seja como a menina ali fez, né? Compartilhando nas redes sociais. Tem gente que vai mais longe, às vezes começa até a dar aula de culinária, seja ali só para os amigos, olha as coisas que eu aprendi, né, e tal. Enfim, na igreja. Então, as pessoas que passam adiante são as pessoas que se mantêm no caminho. Eu queria compartilhar um verso bíblico que eu acho fantástico. Ele é 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 33. Ali diz, Paulo está falando sobre a sua mudança, porque no 31 ele fala, portanto, quer eu coma, quer eu beba, qualquer outra coisa que eu faça, vou fazer agora para a glória de Deus. Mas no 33 ele diz algo fantástico, ele diz assim, ó, eu em tudo busco ser agradável a todos. Olha, esse é um aspecto importante, eu estou num processo de mudança, mas eu preciso buscar ser o quê para as demais pessoas? Agradável. E aí ele diz assim, não buscando o meu próprio interesse. Mas como assim? Eu estou mudando e não é pensando em mim? Ele diz que não. Ele diz assim, ó, não buscando o meu próprio interesse, mas buscando o interesse de muitos para que sejam salvos. E quando eu entendo salvação, é claro que nós estamos falando de salvação de vida eterna, mas estamos falando da salvação de uma vida aqui nessa terra também, quando a pessoa consegue vencer uma depressão, quando ela consegue vencer uma obesidade, quando ela consegue vencer um diabetes, porque ela se inspirou, né, no meu processo de mudança. Então a gente percebe que a gente tem a possibilidade de salvar vidas, não só para o reino eterno, como aqui nesta terra também, da morte precoce, quando temos esse grau de comprometimento. Agora, Raul, a gente está falando de incentivos positivos. Agora, como vencer aquela proposta indecente de ir num restaurante para comer, de repente, uma comida mais gordurosa? Você já está naquele desafio e vem aquela proposta não tão legal assim. Legal, te tira do foco. boa essa pergunta. Você vai aprendendo a lidar com essas situações. Importantíssimo você nunca perder o social. Se isolar. Não, agora eu não como tal coisa, então não vou sair mais com ninguém, não vou mais na festinha de aniversário, não vou no casamento, não. Mas você aprende, dependendo do seu grau de comprometimento, aquilo que você decidiu. Por exemplo, tinha épocas da minha vida que eu vivia assim, não, quando eu for numa festa de aniversário, eu vou comer. Quando eu for numa festa de casamento, eu vou comer. Eu vivi assim por acho que uns 3 anos. Depois até que E não é ruim, né, Raul? Não. Foi bom naquele processo, por quê? Porque você está começando ainda. Exato. Depois eu entendi, falei, quer saber? Eu não tenho que abrir exceção. Isso está me prejudicando, eu nem gosto de abrir exceção, isso, depois eu fico com azia, fico com má digestão, não durmo bem. Eu não quero abrir exceção. Aí o que eu comecei a fazer? Aí em restaurante, por exemplo, igual você falou, a gente não vê mais o prato, assim, por exemplo... badejo na brasa. A gente não vê isso, a gente só vê a descrição ali, vem batata, tomate, cebola, não sei o que lá, e o badejo, o peixe, né? Aí a gente só pega, olha, eu quero o badejo, mas sem o badejo, por favor. A gente só vai vendo os acompanhamentos e você vai montando o seu prato ali. Você, tem brócolis, tem arroz, tem isso, tem macarrão, tem não sei o que. Dá para fazer um macarrão com brócolis, um tomate, alho, não sei o que. Dá. O cara sempre vai fazer. Qualquer restaurante... tem saída, Primeiro se você que a não lei quiser abrir deles, exceção. Primeiro que a lei deles é agradar o cliente, né? Então, se você, olha, eu quero comer aqui, dá um jeito aí que eu fico por Agora, aqui. é uma tentação. No início, sobretudo, é mais difícil. Agora, a gente está começando com esse processo, uma pessoa aí tenta e cai. Será que já está tudo perdido? Não, de maneira nenhuma. Cair faz parte do processo.
né? Quando você foi aprender a andar, quando você era criança, você caiu. Quantas vezes você caiu para que você conseguisse ganhar estabilidade, ganhar equilíbrio e poder andar sem ninguém te segurando? E ainda depois de velho a gente ainda cai. Não é? Às vezes tropeça e cai. Eu outro dia comprei um sapato novo com sola de couro, desci do carro todo pomposo, levei um escorregão, caí na frente da igreja antes de pregar. Continuo caindo. Né? Isso cai não só na parte física, como também no processo da mudança. É claro que chega um momento que você não cai mais. Você não cai. Você ganha um status, né, tão grande agora de fortaleza que agora é tranquilo dizer não. No começo talvez você tenha essa dificuldade, mas isso não é problema. E tem gente, por exemplo, que tem um medo quando ela para de ter resultado, né? Ela começou a emagrecer, emagreceu 2, 3, 4 quilos, agora dá uma estagnada. Aí ela fica em pânico, desesperada, se preocupando com a balança. Esquece. A gente precisa amar o platô. O que é o platô? É justamente o momento que você não tem nenhum resultado. Você emagreceu 4 quilos e estagnou. Aí a pessoa fica em pânico. Ame esse momento. Não despreze esse momento. Por quê? Porque esse momento é justamente o processo de consolidar os 4 quilos que você já emagreceu para você se preparar para os próximos 4. Seria muito pior se você emagrecesse 8 e recuperasse 4. Então entenda que aquela pausa é o teu organismo que está pedindo um momento de platô para você se conscientizar, firmar o teu pé e dar o próximo passo. Muito interessante. Agora, a gente fala sempre aqui no programa, e já viemos falando até nos outros blogs e tal, que o ser humano é um ser integral, né? Temos essa parte física, essa parte emocional e essa parte espiritual. E todas elas vão aí interagindo entre elas. Essa questão, como você já viu ali no que a gente vem conversando, tem a ver também muito com a espiritualidade. Vamos ver o que o pastor vai dizer para a gente agora. Fala, pastor. Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? Na compreensão bíblica, o ser humano é total. Os aspectos intelectuais, físicos, sociais, emocionais e espirituais interagem de tal forma que integram o ser humano e o tornam um ser equilibrado. Quando um desses aspectos não está bem, todos os demais sofrem. Por exemplo, se a saúde física não está boa, o aspecto espiritual, o aspecto social, o aspecto intelectual, tudo vai sofrer. A vida inteira vai padecer. De maneira que nós não podemos ser negligentes com a saúde física, que é o nosso tema de hoje. Nós vemos esse cuidado no jovem Daniel e seus 3 amigos. No livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, lemos o seguinte: Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Note você nesse texto que Daniel compreendia a alimentação física não apenas como um elemento físico, mas também como impactando o elemento espiritual, o seu compromisso com Deus. E qual foi o resultado desse cuidado com a saúde física? Nós lemos nos versículos 18 a 20 o seguinte: No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eu li os versículos 18 e 19. Daniel e seus 3 amigos só puderam ser usados plenamente por Deus porque estavam em excelente condição física, que influenciou o restante da sua vida. Alimentar-se bem, praticar exercícios físicos, dormir bem, são elementos que todo jovem precisa ter cuidado. Não para glorificar o corpo, não para fazer do corpo um monumento à beleza, não para se orgulhar de ter um corpo sarado. Não, nada disso. Isso não é essencial, isso não é mais importante. Nós precisamos cuidar da saúde física, porque é assim que poderemos cumprir cabalmente o papel que Deus designou a cada um de nós no compromisso do cumprimento da missão. Além do mais, amigos, Deus, como nosso Criador, espera que nós cuidemos bem de sua criação, que somos nós mesmos. Por isso eu queria que você pensasse nisso com carinho e que Deus abençoe você e a sua família. Tá aí, muito obrigado, pastor. E falando sobre essa meditação, né, sobre as motivações, a gente tem que assumir o controle da nossa vida, não tem? Olha, não só tem que assumir,
como se não assumir nada vai acontecer. Um dos grandes problemas que existe é que as pessoas tentam fazer uma transferência de responsabilidades. Isso não existe. Cada um tem que ser responsável, né, pela sua vida. Só que isso é chamado de autorresponsabilidade e poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm. Mas quando você faz um reconhecimento que você precisa mudar e que você tomou uma decisão por mudar e você tem pessoas que vão te auxiliar no processo, mas não são elas que vão conduzir o teu processo, é você que vai tomar as rédeas, é claro que você vai ter sucesso nesse processo de mudança, nessa jornada. Essa é a palavra que eu estava procurando. Uma jornada. A jornada de você recuperar a tua saúde ou de adquirir, porque tem gente que nunca teve saúde, né? Agora, veja que quando a gente vai desenvolver autorresponsabilidade, a gente precisa analisar de onde vêm os erros. E a maioria dos erros vem de onde? Da infância. Se você olha pelas estatísticas, né, você tem sim doença genética. Só que as doenças genéticas, para elas se manifestarem, você precisa criar um ambiente favorável. É genótipo e fenótipo. Genótipo é o que eu herdo. Fenótipo é um ambiente que eu crio para o genótipo se manifestar. Um dia eu recebi um paciente, só rapidinho uma história para poder finalizar a minha participação, mostrando realmente a questão da autorresponsabilidade. Um cliente entrou no consultório, jogou um calhamaço de exames em cima da mesa e disse as seguintes frases: meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertenso, meus irmãos são hipertensos, eu já tenho até sobrinho hipertenso, vê o que você pode fazer aí. Aí eu olhei para ele e disse assim, bom dia. Bom dia. E ele ficou meio sem graça e começamos a conversar sobre as prováveis causas de uma hipertensão. Em um dado momento, ele deu um tapa na mesa e disse assim, já chega. Eu falei, já chega o quê? Ele falou, não, já chega, você já me convenceu. Eu falei, te convenci? Do quê? Ele falou, você já me convenceu que realmente a minha doença é genética. Herdei todos os maus hábitos da minha família. Agora ele entendeu um aspecto importante. Ele entendeu que ele criou um fenótipo, ou seja, um ambiente favorável para o desenvolvimento da doença. E somente quem poderia criar um ambiente desfavorável, digamos assim, para a doença desaparecer? Ou favorável para ela desaparecer, né? Para ela não progredir. Só ele. Essa é a questão da autorresponsabilidade, é você assumir o seu papel dentro do processo. E aí sim, mudanças gradativas, duradouras, para sempre. Muito obrigada mesmo, Raul, também. Alessandro, foi um prazer ter você também aqui com a gente, compartilhando esse programa. A gente tem que fechar, assim, rápido, ficamos todos estagnados aqui, pensando, né? É a hora da gente tomar o controle da nossa vida, pedir a Deus para nos ajudar e achar esse equilíbrio perfeito, esse equilíbrio que nos vai ajudar a achar a saúde física, mental e espiritual. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje e lembre, semana que vem tem mais, então fique ligado. Até mais.